Olá, muito bom ter você aqui comigo de novo e nós vamos continuar o nosso estudo de Neemias. E nós ainda estamos no capítulo 1, agora na segunda parte, dos versículos 5 ao 11, que é a oração de Neemias. E antes da gente dar sequência a esse pedaço do texto que nós vamos estudar hoje, eu queria lembrar um contexto histórico que eu não citei no primeiro vídeo. Eu falei que Neemias recebe uma notícia de Hanani, seu irmão, falando que tinha acabado de voltar de Jerusalém, que os muros estavam em ruínas e as portas queimadas. É importante a gente entender, a gente vê isso quando a gente lê o contexto cronológico da história, Esther, Esdras e Neemias, que Neemias sabia que a cidade tinha sido destruída. Neemias sabia que parte dos judeus tinham voltado para a cidade e tinham reconstruído o templo. Mas o que chama mais atenção, eu acho que a maior dor de Neemias aqui, é que eu acredito que ele tinha imaginado que durante esse tempo que ele não visitou, que ele não recebeu notícias de Jerusalém, ele teria imaginado que o povo tinha dado seguimento na reconstrução daquela que era a sua cidade, a sua nação. E Neemias, quando recebe a visita de Hanani e descobre que mesmo depois de tantos anos, o povo tinha se acostumado a viver em meio à desgraça, em meio à destruição, que o povo tinha se acomodado a viver daquele jeito, sem lutar para reconquistar o que era seu, eu acredito que essa foi a maior dor no coração de Neemias. Ver que o povo se acostumou a não reconstruir o que era de direito seu. Aquela cidade que foi dada por Deus, era a capital da nação, e Neemias vê que o povo não estava se esforçando para reconstruir aquela cidade que era símbolo de um povo, de uma nação, que era testemunho do Senhor Deus e Yahvé para as outras nações. E aí eu acho que Neemias sente essa dor, e aí Neemias vai fazer a sua oração. E aí a gente vê que a maior parte da oração de Neemias é um pedido de perdão. Neemias vai pedir perdão a Deus, e você pode se questionar, mas por que Neemias, que estava lá em Suzã, no palácio do rei, está pedindo perdão? Não foi ele que deixou de construir, ele não fez nada de errado, mas Neemias fazia parte do mesmo povo, e Neemias se coloca no mesmo lugar daquele povo, e Neemias faz essa oração. E Neemias diz: Senhor, o Senhor disse para nós que se nós fôssemos desobedientes, o Senhor nos espalharia pela terra. Mas o Senhor disse que se nós buscássemos o Senhor nos reuniria de novo. Então nós te pedimos perdão, nós pecamos contra o Senhor. Neemias diz o tempo todo nós e não eles. Neemias se inclui nesse pedido de perdão. E aqui é a primeira observação que eu quero fazer junto com você. Será que você, quando você faz as suas orações pela sua família, pelo seu povo, pela sua nação, você se inclui nela também como parte do problema e parte da solução? Será que quando a gente recebe notícias tão chocantes como a desse menino de 5 anos que morreu por causa de uma negligência, por causa de uma falta de humanidade, será que seu coração dói como a gente vê o coração de Neemias doendo aqui? Será que quando você vai orar por uma situação dessa, você se inclui nela e diz: Deus, nós temos pecado como nação, nós temos pecado como humanidade contra o Senhor, nós temos pecado como povo que se diz o povo de Deus, porque a gente tem dado um testemunho muito ruim, porque esse tipo de coisa não deveria acontecer na nossa sociedade. Será que você tem se incluído nessa dor e se incluído nas suas próprias orações, pedindo perdão a Deus e se colocando como instrumento, como parte de uma possível solução? Aqui a gente vê Neemias fazendo isso. E Neemias diz que o Senhor prometeu. A gente vê que Neemias, apesar de ter sido criado fora de Jerusalém, ter sido criado na diáspora, ter sido criado no meio do povo que conquistou a sua nação, Neemias conhecia o seu Deus, e Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias cita textos da palavra de Deus. Neemias fala das promessas de Deus para o seu povo, e ele clama nesse momento por essas promessas, porque ele sabe que Deus não muda. Então ele diz: o Senhor prometeu que nos espalharia, e o Senhor nos espalhou. Mas o Senhor também prometeu que o Senhor nos ajuntaria se nós buscássemos o Senhor de novo e nos colocássemos diante do Senhor.
E é isso que a gente vê Neemias fazendo aqui. Neemias, e eu acredito, eu quero compartilhar isso com você aqui, que eu acho que o primeiro desejo do coração de Neemias não era de reconstruir muro, não era de chegar lá e sair empilhando pedras. O maior desejo de Neemias era ajudar o povo dele a se voltar novamente para Deus, a voltar a obedecer e a servir esse Deus verdadeiro. Porque Neemias conhecia a promessa de Deus na palavra escrita, que dizia: se vocês me buscarem de coração, com sinceridade, eu os ajuntarei, eu os reunirei novamente e vocês vão ser de novo a nação que eu quero que vocês sejam. Então eu acredito que a decisão primeira do coração de Neemias foi: eu vou voltar o coração desse povo para Deus. Eu e a minha nação, nós vamos voltar a sermos obedientes. E é por isso que no final do capítulo, Neemias se coloca diante de Deus e diz: Deus, me dá êxito diante do rei. Me dá êxito para que eu chegue diante do rei e meu pedido seja atendido. O meu pedido de voltar para o meio do meu povo e mostrar para eles que ser fiel, ser obediente a nosso Deus traz resultados fantásticos, porque Deus prometeu e Ele não vai mudar. E aí eu quero que você pense comigo também em alguns outros detalhes. Eu quero que você medite em algumas questões que eu vou pontuar para você aqui agora. E a primeira dela é: Neemias estava fora da sua cultura, Neemias estava servindo no palácio do rei, Neemias tinha inúmeras atribuições, mas ele não deixou de conhecer o seu Deus, de conhecer a história através da palavra. E hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos os nossos momentos devocionais, hoje nós temos os cultos nas nossas igrejas. O que tem te impedido de buscar Deus como você deve buscar? O que tem te impedido de, no meio da sua cultura, com tanta comodidade, com tanto acesso facilitado que nós temos hoje, qual é a sua desculpa? Isso é um ponto para você pensar. A outra questão é: você tem sido sincero nas suas orações, como Neemias foi? De se incluir, de se colocar também como parte do problema e principalmente, como a gente vê aqui, como parte da solução? Você está disposto a ser resposta da sua própria oração? Quando você faz uma oração dizendo: Deus, essa situação precisa mudar, será que você está preparado para Deus virar para você e falar: então, vamos lá, eu estou te levantando, estou te comissionando para você resolver essa questão em meu nome? Será que você está preparado para isso? Será que nós estamos preparados realmente para orar, como muitas vezes nós oramos, dizendo: Deus, envia-me a mim, Deus, me usa para cumprir a sua vontade? Ou será que a gente está falando isso só de boca para fora? E esses são as questões, as reflexões que eu quero que você pense essa semana. Quero que você leia esse texto com calma, medite nele, se precisar volte, assista esse vídeo novamente, e que nós possamos, e eu me incluo agora nisso, que nós possamos assim, meditando nessas palavras, nesses questionamentos e na palavra de Deus, olharmos para o testemunho, para o exemplo de Neemias e sermos servos melhores, instrumentos melhores para cumprir a vontade de Deus hoje, na nossa nação, no nosso tempo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Esse é o meu convite para você e meu desafio para essa semana. Eu espero te ver aqui semana que vem para a gente começar a falar sobre o capítulo 2 de Neemias. Um grande abraço, Deus abençoe.